Bom dia, gente. Aqui é a Caterine de novo. Estamos aqui de volta para o nosso sexto, se não me engano, sexto webinar, que a gente vai falar de orçamento, roteiro e riscos. E esse, na verdade, vai ser o último webinar que a gente vai falar sobre a gestão de projetos da Easy, né? Porque os próximos dois, os dois últimos, um vai ser sobre o CRM e o outro vai ser sobre o nosso módulo de Helpdesk. Então, hoje a gente finaliza a parte de gerenciamento de projetos, tá? Espero que tenha ajudado vocês bastante na utilização da nossa ferramenta. E sempre lembrem-se que qualquer coisa, qualquer dúvida, se precisar, é só me mandar um e-mail. Vocês todos têm acesso ao meu contato, inclusive no nosso site tem o meu telefone. Se precisar, a gente pode conversar pelo telefone, fazer um call privado e assim por diante, tá? Bom, eu vou só falando da nossa agenda, enquanto a gente espera mais um minutinho aí para ver se vai ter mais gente entrando. Hoje a gente vai conversar sobre orçamento planejado e real, né, qual que é a diferença desses dois aqui na ferramenta, e adicionar despesas e receitas. Vamos dar uma olhada nos roteiros dos projetos e os marcos e como é que eles funcionam. E aí depois vamos falar do nosso módulo de riscos, né? As probabilidades, categorias e o diferenciamento de risco global e risco do projeto, tá? Como das outras vezes, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever no chat, mas eu vou responder todas elas no final do nosso webinar, tá? Então, para a gente começar, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Então, estamos aqui de volta ao nosso o projeto webinar, né, que eu tinha montado. Esse aqui é o nosso teste gratuito. Como vocês podem ver aqui, faltam 15 dias para esse teste acabar. Acredito que todos vocês já devem ter feito algum teste na nossa ferramenta também. Vocês sabem que ele dura por 30 dias, né? Então, assim, para falar de orçamento de riscos, eu acho que a principal função que trabalha com esses módulos, né, é o departamento financeiro, né? Seja o diretor de finanças ou seja qualquer pessoa do departamento de finanças. Então, assim, para vocês conseguirem ter uma visualização bem bacana, a gente pode experimentar uma outra função aqui. Se a gente colocar aqui o nosso diretor de finanças, tá, e aplicar, a gente vai ver que todo o meu painel lateral aqui, ele está falando exatamente disso que a gente vai conversar hoje, né? Sim, orçamentos, pagamentos, não vamos entrar muito nesse pedaço aqui, orçamentos e riscos, tá? E esse aqui, ele é um painel criado exatamente para isso, né? Para uma pessoa que está lidando com isso dentro da empresa. Mas, mais uma vez, eu vou relembrar a todos que na Easy, não importa quem você seja ou o que você seja dentro da empresa, qualquer painel aqui a gente pode modificar e a gente pode adaptar para a sua empresa. Então, assim, isso aqui realmente é um modelo, certo? Então, aqui a gente tem algumas resultados financeiros, relatórios de gastos, relatórios de receitas, que acho que são coisas que interessam também nessa parte aí, quem fala de orçamentos. Eu não vou ficar conversando muito sobre cada painel aqui, que eu acho que aí vocês podem explorar vocês mesmos, porque é só uma questão de relatórios, tá? E esses relatórios, na verdade, a gente pode criar com qualquer tipo de informação que você queira, a gente só adapta, né, no caso de cada empresa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no nosso projeto, aqui o nosso projeto, o webinar. Espera aí que esse mouse está bem ruizinho. Esse é o projeto que a gente já estava trabalhando, né, já nos últimos webinars. E aí eu vou mostrar que assim, tanto o módulo de orçamentos quanto o módulo de riscos, tá? Eles são módulos que eles têm que ser ativados na criação do projeto. Tá? Então, assim, se a gente for aqui na parte de configurações, a gente clicar aqui em módulos, a gente vai ver que o módulo de orçamentos ele já está clicado, porque ele é um módulo que ele vai sempre comum, né, no trial, toda vez que você cria. Mas o módulo de riscos, não. Tá? Então, eu posso tanto tirar quanto agregar, e eu posso também limitar a visualização desses módulos, seja por um usuário ou seja por um tipo de usuário. Tá?
Então, por exemplo, por mais que eu queira ter um projeto e eu queira que os funcionários não vejam o projeto, não tem problema, tá? Você pode ir na parte administrativa e você pode configurar que os seus funcionários não vão ter acesso aos orçamentos, apenas o diretor de finanças, o dono da empresa, entendeu? Você limita a visualização tanto do orçamento quanto do riscos para certos usuários, tá? Eu vou abrir aqui só para vocês vão ver que agora o módulo de riscos ele vai aparecer aqui do lado do orçamento, tá? Ele só está na flechinha para baixo, porque é muita coisa, então não cabe na linha. E aí, na parte de orçamentos, o que eu vou fazer? Ao invés de eu mostrar o nosso projeto e começar a trabalhar no nosso projeto, eu vou para os projetos que tem aqui dentro da Easy e vou mostrar um projeto que já foi desenhado para poder, que é exatamente sobre isso. De budget, tá aqui. Tá? Esse é um projeto que ele é criado aqui, né, nessa prova gratuita para vocês conseguirem visualizar exatamente qual que é a capacidade do módulo de orçamentos, tá? Então, assim, na visão geral do projeto, você começa com todos os subprojetos, você pode ver que tem uma lista de 7 subprojetos, tá? Que nada mais são do que algumas coisas dentro do projeto mãe e que todos eles vão ter alguma coisa da parte de orçamentos para a gente poder ver. Eu não vou conseguir por todos, mas a gente vai ver alguns, tá? Se a gente for na EAP, é uma EAP normal, como a gente já viu em todos os outros, né? Tá aqui o projeto com os subprojetos aqui do lado e todas as tarefas, tá? Agora, o que nos interessa aqui é a parte de orçamentos, tá? Então, a parte de orçamentos, você vai ver que, assim, ela tem um orçamento generalizado, né? Como você vai ver, ele tem sempre o planejado e o real, tá? Então, você sempre vai poder, na hora de inserir uma despesa, você sempre vai poder, ou uma renda também, tanto faz, como planejada ou como real. E na hora de você fazer o registro de horas, você também pode ter uma questão de horas internas e horas externas, porque uma coisa é o que você gasta e a outra coisa é o que você cobra para o seu cliente. Tá? E você pode determinar o que vai aparecer dentro do seu orçamento. Agora, esse orçamento aqui, você pode ver que ele é um pouquinho mais amplo, por quê? Porque a gente tem os subprojetos aqui. Então, você tem o projeto mãe, que é esse aqui, com todos os rendimentos, todas as despesas salariais, né? E o resultado. E aqui você vai ter isso dividido por subprojeto. Aqui em cima, além dos valores do projeto planejado e real, você também vai ter a margem de lucro e a margem líquida. Tá? Para você conseguir configurar a hierarquia do que vai ser visualizado, você tem que vir na parte de configurações do orçamento. Tá? E aí, aqui, olha, você vai ter, na tarifa interna, o que você quer que seja demonstrado. Tá? Se vai ser o usuário, se vai ser a função, se vai ser a atividade, e da mesma maneira na tarifa externa. Tá? E você pode fazer isso em todos os subprojetos, tá? E você também pode recalcular as despesas salariais de acordo com se você fizer uma mudança. Né? Por exemplo, você muda a ordem aqui e você recalcula as despesas, tá, do projeto. Aí você vai ter as tarifas por funções, por atividades e por usuários, elas vão ser meio que a mesma coisa, mas você sempre vai ter a tarifa interna e a tarifa externa. Tá? Lembrem que, sim, essas funções, elas são as únicas funções que estão dentro desse projeto. Tá? Por quê? Porque na hora que a gente colocou a equipe do projeto, só tinha diretor, gerente, executivo e externo. Tá? Se tivessem outras funções, elas apareceriam aqui. Tá? Por atividades... Tá? Também atividades são categorias que têm que ser criadas. No caso desse projeto, a gente só tem status do trabalho. Eu posso ter várias categorias. Essas categorias elas também são criadas na parte de administração. Tá? Eu, inclusive, vou mostrar um pouquinho a parte de administração disso, porque tem um pouco a ver com riscos também. Usuários também vão ser os usuários que estão dentro desse projeto, obviamente, a equipe desse projeto, e outras configurações
Tá? Aí, se você quer, por exemplo, arredondar os valores, para as despesas salariais, usar tarifa interna e externa, você tem algumas configurações aqui que é interessante também vocês darem uma olhada, e como que vocês vão querer mapear esse orçamento. Tá? Agora, se a gente voltar aqui na parte de orçamentos, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para a visão de projeto, eu quero entrar num dos orçamentos, né? num dos subprojetos. Vamos entrar aqui no budget número 1. Tá? E aqui o que a gente vai fazer? Agora sim, é a mesma coisa que a gente estava no projeto mãe, só que agora eu só tenho, né, o subprojeto. Vamos adicionar uma renda. Tá? Se eu fosse adicionar uma despesa, é exatamente a mesma coisa. Tá? Inclusive, é a mesma tela, só que ao invés de estar aqui receita, vai estar despesa. Tá? E como eu falei, ela pode ser ou planejada ou real. Opa! Ou real. Tá? Então, vamos colocar aqui, se me permitir, pronto. Receita do projeto teste, tá? Ela vai ser criada para o projeto, e não para uma tarefa. Eu poderia determinar que vai ser uma tarefa X, né, dependendo das tarefas que estão dentro desse projeto. Essa despesa é de hoje, poderia ser de outra data. Qual é o valor? Quanto custa essa receita? Vamos dizer 5.000 euros, tá? Tem um IVA de 20%, então, no caso aqui, ele vai ser 6%. Eu posso eliminar isso aqui, se eu quiser, tá? Ou eu posso deixar. Eu posso criar tags ou anexar um tag, e essa receita, ela pode ser repetitiva. Tá? Ainda mais se esse é um projeto contínuo, né? Porque existem muitos projetos dentro das empresas que eles nunca vão ser fechados, né? Como o projeto administrativo, ele nunca vai ser fechado, certo? O projeto de recursos humanos também nunca vai ser fechado. Então, essas receitas, essas despesas, elas podem ser recorrentes, tá? Não vou deixar, não vou precisar, e aqui eu não vou ter, posso anexar um arquivo, também não preciso anexar um arquivo aqui. E a gente salva. Tá? Aí a gente vai ver que a gente vai ter todas as rendas que a gente foi criar, que foram criadas para esse projeto. Aqui tem essa que eu criei de 5.000 euros, tá? Existem outras. Se eu fizer uma despesa, ela seria exatamente a mesma coisa, tá? Vamos criar uma despesa rapidinho aqui, só para vocês verem, tá? Uma despesa, vou colocar a despesa real mesmo, despesa 1, para o projeto, vamos colocar aqui de 1.500 euros e salvo. E, de novo, a gente vai ter a lista de todas as despesas desse projeto, tá? Então, aqui, por exemplo, você faz uma passagem aérea, você vai visitar o cliente, um almoço com o cliente, ou você comprou alguma coisa, algum material, seja para o escritório, seja para o projeto, não importa, tá? Você sempre vai poder ter acesso às despesas, né? Tudo que foi anexado dentro desse projeto. Vamos lá. Acho que esse aqui, o orçamento de projeto, é a mesma coisa. Sim. Aí, agora, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre o roteiro. Tá? O roteiro, ele tem muito a ver com uma divisão meio que de fases, certo? Você pode criar marcos. Tá? A gente, lá na tabela Gantt, a gente criou marcos. Isso lá no passado. Inclusive, aqui a gente não tem o Gantt, a gente pode vir aqui e adicionar o módulo Gantt. Cadê o Gantt? Aí, se a gente abrir aqui, a gente vai ver que a gente tem os módulos, os marcos aqui, tá? As tarefas, elas nunca foram mexidas, porque elas foram criadas só por esse projeto. Vamos visualizar por dia, que fica mais fácil, tá vendo? Mas esses diamantes aqui são os marcos, certo? Então, no momento em que eu vou lá no roteiro, a gente vê que as tarefas estão dentro do marco. Voltando aqui para o Gantt, a gente pode fazer uma remanejada, tá vendo? Aí eu tenho aqui, esse marco, ele chama fase 1, esse aqui fase 2, esse aqui fase 3. E aí aqui a gente tem as tarefas dentro dessas fases, tá? Então, a gente pode fazer uma organização do projeto de acordo com marcos, tá? E aí isso gera automaticamente o roteiro.
tá? Não é que você tem que montar, você tem que fazer. Não, você faz essa divisão aqui e, inclusive, você pode mexer as datas, você pode alterar, eu quero esse aqui para cá, não quero que seja subtarefa, quero que venha direto para cá, e assim por diante, entendeu? Se você salvar, a modificação ela vai estar dentro do roteiro já, tá? Então, aqui você vê que aqui agora já tem as 3 tarefas, esse aqui só tem 1, tá? Aqui você pode fazer algumas alterações, você pode mudar, você pode compartilhar isso com subprojetos, com árvore de projetos e assim por diante. E esse aqui, por que ele está apagadinho? É porque ele está bloqueado, tá? Se eu deixar ele aberto, ele volta a ficar com uma visualização normal, tá? E de acordo com o que está finalizado, ele vai aparecer aqui, ó, 70%, dependendo se você passa o mouse, ele aparece aqui ou não, tá? Então, esse aqui é o nosso projeto, é o nosso módulo de orçamentos, ele é um módulo bem básico, tá? Nós não somos uma SAP, a função da Easy não é ter uma parte de orçamentos extremamente complexa, né? Mesmo porque a gente consegue te oferecer integrações com ferramentas financeiras, e aí isso tudo vai se comunicar, e aí a gente não tem a necessidade de ficar desenvolvendo um módulo de orçamentos extremamente complexo, tá? Mas para empresas que são mais simples e que não têm uma necessidade de uma coisa assim, né, extremamente difícil e que precise de cálculos e coisas mais diferentes, então você pode trabalhar com orçamentos aqui dentro, porque ele pode ser uma ajuda muito grande, tá? Inclusive porque uma coisa muito legal é que você consegue ter uma visualização tanto dos gastos quanto, quer ver, vamos colocar aqui que ele abrir o orçamento, você consegue ver essa divisão, por exemplo, aqui a gente está falando de lucro, certo? O lucro real, ele é de 79 mil euros aqui, só que nessa tarefa ele está dando um prejuízo de 200 euros, porque está em vermelho, né? Lógico, vermelho é prejuízo, então o lucro é em verde. Então, você consegue visualizar isso em todas as tarefas, em todos os momentos. Se eu for aqui para o projeto mãe, de demonstração of budget statement, que nada mais é do que o projeto mãe, a gente vai ter a mesma coisa, tá vendo? Então, assim, a gente consegue visualizar todas, no caso aqui também falando de lucro, se eu mudar para despesas reais, a gente vai ter todas as despesas, se eu tiver despesas planejadas, vão ser despesas planejadas, e assim por diante, uma visualização muito clara e muito eficiente, né? E que, principalmente para a equipe, isso ajuda bastante, tá? Então, agora vamos passar para o nosso módulo de riscos. Da mesma maneira, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou mostrar o nosso painel de riscos, tá? Você pode visualizar ele aqui, ou você pode visualizar ele vindo aqui no menu, na barra, no menu principal, você tem aqui, é a mesma janela, tá? É só porque esse aqui, por ser uma função, né, de diretor de finanças, esse modo ele vem já aqui fixado nessa barra lateral, poderia tirar, poderia alterar, poderia agregar uma outra se fosse necessário, mas aqui você vai ter uma visão global do que a gente está falando, dos riscos da empresa, tá? Então, aqui, para a gente conversar sobre riscos, a gente tem que conversar muito sobre categorias, né? Porque para você poder... desculpa, eu tenho aqui aberto a administração. Para você poder criar um risco ou definir, né, como vai ser a análise dos riscos da sua empresa, você tem que criar as categorias que você quer trabalhar. Então, você vem aqui na página de administração, que nada mais é você vir aqui e administração. Isso, se você tiver o acesso administrativo, obviamente, você vem aqui em categorias, tá? Então, no momento em que você cria categorias, tá? Você vai ter aqui na parte de gerenciamento de riscos todas as opções, tá? Inclusive aqui tem outras categorias interessantes também, mas a gente não vai falar disso agora. Por exemplo, o status dos riscos. A gente tem algumas pré-definidas, mas você pode, por exemplo, apagar e criar outra, tá? Da mesma maneira como respostas, a categorias e assim por diante, tá? Isso aqui tudo tem que ser modelado, né, para
como vocês vão querer trabalhar. Por exemplo, eu não quero ter ambiental, eu quero ser só interno e externo. Não tem problema, você vem aqui e apaga todos os outros, tá? Ou você quer criar uma categoria nova, não tem problema, tá? Para qualquer um dos status aqui, dos campos, você pode vir e criar essas categorias, tá? Tanto que quando a gente vai criar um risco, você vai ter que colocar, no caso aqui, eu não estou dentro de nenhum projeto, eu estou, né, no global. Eu vou dar um nome, eu vou ter que determinar em qual projeto ele está, esse risco, eu vou ter que colocar a pessoa que vai estar responsável, se bem que isso aqui ele não é obrigatório, mas ele poderia ser, se você quisesse, tá? Qual é o estado, que aí a gente já começa a falar das categorias, né? Se você quer modificar isso aqui, não tem problema. Aqui na parte de baixo também, aí aqui são todas as outras categorias que a gente estava falando, a probabilidade, o impacto, a categoria dele, e inclusive as respostas. Tá? E aí aqui você vai colocar as tarefas que você quer que estejam... Desculpa, que vocês querem que esse risco esteja relacionado. Agora, você tem que pensar, lembrar que quando você cria um risco, principalmente assim na parte global, eu só vou ter acesso aqui aos projetos que o módulo de risco está ativado. Lembra que eu fiz no comecinho do webinar, tá? Você tem que ativar o módulo de riscos para que ele esteja disponível. E outra coisa, como eu também falei no começo, o módulo de risco, ele é específico para algumas funções dentro da ferramenta. Então, às vezes, você cria um usuário... qualquer, assim, um membro do projeto, e aí você fala, mas por que ele não está vendo o módulo de risco? Sim, porque ele não tem permissão, porque o tipo de usuário dele, ele já vem com essa pré-definição de que ele não vai poder acessar o módulo de risco. Então, você pode fazer essa mudança pessoal, para essa pessoa específica, para ela poder ver, ou você pode mudar ela, colocar ela com outro tipo de usuário, que aí ela já vai ter acesso. Tá? Então, assim, acho que o diretor de finanças, o diretor da empresa, são 3 ou 4 tipos de usuários somente que vão ter acesso ao módulo de risco. Tá? Agora, vamos para um projeto. Tá? Como eu fiz com o orçamento, eu vou abrir um projeto que tem a parte de riscos, tá? Esse aqui, ó, para demonstração de gerenciamento de risco. Tá? Vamos aqui com risco básico, tá? Que seriam, que são 3, né? O básico, desculpa, já não lembro mais, básico, médio e complexo. Então, o que acontece? O projeto de risco, já na página inicial, você vai ver que ele já tem um diferenciamento, certo? A gente já tem aqui essas tabelas para você poder manejar esses riscos de uma maneira mais eficaz, tá? Aí, como eu mostrei no comecinho, você vai ver que o módulo de riscos, ele está aqui, tá? E aí ele vai vir com todos os riscos, desculpe, todos os riscos, tá? Riscos detectados, riscos aferidos e controlados. Por quê? Porque são essas as categorias que foram criadas, tá? E aqui a gente vê que a ferramenta, ela diferencia por cor pela urgência dos riscos, né? E aqui embaixo você vai ter mais algumas tabelas por status, aferidos e controlados, e por categoria, por responsável e por resposta, tá? E outra coisa aqui é que você tem o registro de risco e você tem os riscos encerrados, porque alguns riscos eles podem ser encerrados já, né, no passado, e agora você vai ter aqui o que tá, o que foi. Se você clicar em Mostre Tudo, você vai ter a visão geral, tá, de todos os riscos, e aí, assim, essas colunas aqui, como acho que todas as colunas, todos os relatórios que você tem aqui na Easy, você pode modificar essa visualização, tá? Você vem aqui na parte de opções, e aí você determina o que você vai querer ver nessas colunas, tá? Eu não vou modificar, a gente pode deixar aqui, mas como você vê, pelas cores, você pode modificar, e aqui você pode exportar isso, né, em Excel, PDF, ou você pode imprimir exatamente do jeito que está aqui. Tá?
Agora vamos voltar aqui para o projeto mãe. Vamos pegar aqui o complexo. Tá? E aí, mais uma vez, tá? A gente vai ter aqui uma visualização, tá? Diferenciada, tá? E lembra, esses relatórios, eles todos têm que ser feitos, tá? Eles, assim, principalmente na página inicial, ele não vem pré-definido na ferramenta, você tem que criar isso, tá? E aqui na parte de risco, de novo, você vai ter agora um pouquinho diferente, tá? Porque agora a gente está fazendo de riscos complexos, então aqui a gente tem, eu não sei como fala isso em português, são trends, tá? Eu não sei como é que isso qual que é essa denominação em português, mas a gente consegue diferenciar eles aqui e a gente tem esse controle de riscos aqui, tá? Aí aqui você só pode expandir, né? Isso aqui já pode vir tudo expandido, você pode ter uma visualização um pouquinho mais fácil, né? Riscos encerrados e riscos em abertos, tá? E, de novo, aqui, ó, a gente tem mais abas, tá? Como você pode ver, esse módulo, ele tem uma questão de complexidade. Então, ele diferencia se ele é um risco simples ou se ele for um risco complexo, e você pode modelar essa página de acordo com o que você quiser, tá? Análise quantitativa, está acabando, a gente já vai terminar, tá? Então, são todas essas informações, e de novo aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é um outro pedaço que você pode personalizar, e você pode agregar mais abas, tá? E fazer mais relatórios para você poder ter esse tipo de visualização. Lembrem-se que isso aqui ele está em inglês somente porque ele foi criado por nós, tá? Porque, como eu falei, isso aqui ele não é pré-definido da ferramenta. Isso aqui é a gente tentando mostrar para você a capacidade da ferramenta. Então, obviamente, quando você for criar isso aqui, a gente for criar esses gráficos todos, esses painéis todos, toda a informação da sua empresa estaria tudo em português, como a ferramenta também está em português, tá? Acho que é isso, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se tem alguma coisa. Então, só para finalizar, que esse aqui a gente está falando de risco do projeto, então, quando eu criar aqui o risco, tá? Ele já vem dentro do projeto aqui, tá? Vamos criar aqui, risco 1. Não preciso colocar nada daqui, porque nada é obrigatório, mas a gente pode colocar elevado, impacto médio, interno, e a gente quer mitigar. E a tarefa seria essa e essa, tá? Posso colocar uma solução, não preciso escrever nada. E aqui a gente tem campos personalizados. A gente já conversou sobre campos personalizados em vários momentos dos nossos webinários. A gente pode ter campos personalizados aqui, como a gente também pode anexar aqui, tá? E aí a gente cria o risco, tá? E vamos ver, ele deve estar por aqui em algum lugar. Vamos lá, aqui, registro de risco. Desculpa, não, vamos ver por aqui. Mostra tudo. Então, aqui temos o meu risco 1, com todas as categorias que eu coloquei, tá? Então, por hoje só, gente, eu vejo que tem uma pergunta só aqui: como são calculados os valores no módulo de orçamentos com base nas horas estimadas e horas gastas? Os valores, você tem a sua folha de pagamento, tá? Você tem que colocar aqui, vamos voltar aqui ao módulo de orçamentos, vou voltar aqui. Cadê? Se eu tiver aqui dentro do módulo de orçamentos, você vai ver, eu vou aqui na parte de configurações, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, tarifas por função. Aí você depende da hierarquia. Se você quiser que toda a função, por exemplo, todos os desenvolvedores, tá? Eles vão ter uma tarifa interna de 100, isso é por hora, tá? Lembrem-se que aqui na nossa ferramenta a gente trabalha por hora. E a tarifa externa de 150, tá? E aí você salva, e isso ele entra com uma folha de pagamento, tá? Você salva ou para esse projeto ou para todos os projetos, tá?
e aí é essa tarifa que vai ser inserida. Então, quando você registra 1, 2, 10 horas, é por esse valor que a gente colocou aqui, tá? Vendo aqui na hierarquia, ó, lembra, você pode colocar sempre o usuário ou a função, né? Porque pode ser o usuário eu, Caterine, ou pode ser eu, desenvolvedora. E aí todos os desenvolvedores têm uma hora com o mesmo valor, tá? Acho que é só isso. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente já aqui está no nosso final. Muito obrigada. Daqui 15 dias, eu não me lembro se vai ser CRM ou Helpdesk, mas é um dos dois. Qualquer coisa, vocês vão estar recebendo a gravação desse webinar. E esse webinar também vai estar disponível no nosso site, tá? Provavelmente amanhã ou depois. E, como eu falei, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pessoalmente, tá? Muito obrigada pela presença de vocês todos, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.